violência do Estado. Aprofunda um pouco isso para nós, porque eu acho sempre interessante isso. Eu tenho pouco a dizer sobre isso, porque, logicamente, isso cai no campo, digamos, das comunidades cristãs, né? Eu estou como observador da perspectiva política, eu não quero entrar dentro, digamos, talvez de méritos muito apropriados de como cada comunidade, como cada tradição vive essa experiência. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: à medida em que a gente fez esse trabalho, né, essas observações, eu recebi muitos telefonemas, recebi muitas mensagens no WhatsApp, né, que me motivaram a continuar, porque realmente, no primeiro momento, eu não estava nem olhando para isso, eu estava olhando para a Lava Jato, estava olhando para o Partido Militar, estava olhando para outras questões que envolvem a estrutura do golpe que foi montada, a questão política propriamente dita, a questão da prisão ilegal, ilegítima, truculenta contra Lula, mas como começaram a acontecer esses fatos, aí eu comecei a me sensibilizar. Então, muitos colegas, muitos amigos do Brasil todo me pediam, me mostravam vídeos, me mostravam, né, muitas coisas, eu nunca fui atrás, chegaram até a mim. Isso é uma questão que eu queria a pontuar, porque foi justamente essa contaminação positiva, esse contágio positivo, essa motivação, que eu percebi que muitas pessoas estavam tentando falar, dizer, né, comunicar algo, não estava conseguindo. E, de uma certa forma, eu me arvorei a fazer alguma coisa. Não sei se é uma coisa boa, assim, mas pelo menos a tentativa foi de apresentar algum bem, alguma coisa boa para o debate. Né? Isso é uma primeira questão. Agora, a segunda questão, já do ponto de vista dessa relação da religião e a política, isso é uma coisa que perpassa o tempo, né? Isso é uma coisa que vem desde o tempo que o humano é humano. Né? E é, logicamente, uma luta que a religião não está fora disso. Né? A religião não pode estar acima ou fora do contexto humano, porque ela é feita por humanos. Né? Humanos concretos. Humanos que estão envolvidos em relações econômicas, relações políticas, relações sociais, relações culturais. Então, é uma ilusão, como diria Marx, né, pensar que a religião consegue estar desligada dessa realidade humana. Tem um teólogo saudita, Talal Assad, que ele diz, em vez de pensar nas questões que envolvem a vida do pós-morte, é importante pensar que existe vida antes da morte. Vidas humanas. E o que é que a gente faz com essas vidas humanas antes da morte? Isso a gente tem certeza, que vidas humanas existem antes da morte. Isso é um fato concreto, real. Então ele lança essa pergunta, né? Da mesma forma que você está lançando de uma forma mais destrinchada, ele faz uma pergunta com um peso muito grande. Quer dizer, essas vidas de antes da morte, aqui, do dia a dia, essas vidas que eu vou ver amanhã, essas vidas que eu vi ontem, né? Como é que a gente se relaciona e o que é que a gente faz com elas? Né? Então, essa atualização, talvez da doutrina, né? Talvez da prática, talvez daquilo que é um conhecimento herdado na tradição, será que se aplica hoje? Ou de que forma isso precisa ser atualizado hoje? E alguns pensadores têm apresentado algumas questões nesse sentido. Algumas pessoas têm perguntado, vamos pensar em Karl Rahner, e quando veio a modernidade, na segunda parte na segunda metade do século XX, quando a modernidade realmente se implanta dentro da Europa, né? O individualismo, a racionalidade, a separação de Estado e Igreja, outras coisinhas mais, ele propõe com que o cristianismo, da perspectiva europeia dele, né, pudesse se adaptar a esse novo individualismo que estava despontando, né, estourando lá na Europa. Na mesma época, anos 70, um tal de Gustavo Gutierrez, né, América do Sul, peruano, índio,
indígena, né? Herdeiro da cultura primitiva. Ele diz, olha, a maior pergunta que precisa ser feita nesse século, isso nos anos 70, é como nós vamos dizer a um miserável, a um pobre, que Deus o ama. E ele diz, não se trata de ortodoxia, se trata de ortopraxis, de ação concreta para reverter esse quadro, motivados, né, por um impulso, né, que, teoricamente, a novidade trazida por Jesus de Nazaré deveria nos alimentar, né, religião, né, que gera motivações de estado do espírito, diante dessas vidas que estão diante dos nossos olhos, que têm olhos para ver, veja, né, que existem antes da morte. É o que eu vou fazer depois da morte. É o que eu vou fazer agora. O que nós vamos fazer. Essa é a pergunta. Então, o livro ele entra nessa perspectiva, né, de tentar colocar uma questão que é muito séria, que eu acho, sobretudo, a minha preocupação é com o campo da esquerda. Quem quiser, logicamente, do campo da direita, que também lê e se interessar, é um livro aberto, não tem nenhum tipo de preconceito. Mas a minha preocupação no campo da esquerda é porque a religião não está fora da luta de classe. Quem achar que ela está fora disso, está redondamente enganado. Pode ser salvo? Pode. Mas isso daí é outra questão. Não quero entrar na questão religiosa de ninguém, pelo amor de Deus. Agora, achar que um sistema humano, criado por humanos, quando você pega uma linha dessa, não diz nada. E quando você pega, você denomina de cruz. Não foi Deus que disse isso. Fomos nós que atribuímos a isso nome, né, sentido, rito. Toda sexta-feira santa, pelo menos os católicos de tradição católica, os cristãos de tradição católica, fazem o beijo da cruz. Não fazem o beijo da linha. Fazem o beijo da cruz. O que significa isso? Qual é o sentido de um rito desse hoje no século XXI, na terceira década do século XXI, no Brasil, depois do bolsofascismo? Então, são essas questões que a gente apresenta, sem nenhum desejo de julgar, longe de mim, quem sou eu, talvez eu seja o maior dos pecadores, né, dentro da perspectiva religiosa, o maior dos criminosos, vamos dizer assim, nessa perspectiva religiosa. Mas é um fato que está colocado. Agora, vamos pegar os números. Da tradição católica, 41% votaram em Bolsonaro. Isso no Brasil, porque se você fizer um recorte para Centro-Sul e Sudeste, a coisa ainda cresce de volume, né? Da tradição evangélica, mais de 60% votaram em Bolsonaro. Nessa eleição. Não é nada de 2018. E se a gente tiver em mente uma pesquisa que foi feita em novembro de 2022, isso é outro fato grave, 18% dos brasileiros e das brasileiras se declararam de extrema-direita. Então, isso é um dado concreto com as vidas que com as quais estamos convivendo antes da morte. Agora, o que é o fascismo? É um Estado autoritário, é uma ditadura. A definição rápida, Armando Boi diz isso. O que é o fascismo? É um Estado autoritário, é uma ditadura. É um regime reacionário. Mas não só. É também um movimento social que envolve grupos, pessoas, organizações, né, que fazem a movimentação cultural, social, política para manter, legitimar e fazer com que o fascismo se instaure em determinado tempo e espaço de uma comunidade política. Então, a gente não pode achar, eu disse na entrevista passada, a minha impressão, né? E a Adriana, esqueci o nome, acho que é a Adriana Santos, esqueci o nome da grande pesquisadora que pesquisava os grupos nazistas no Brasil. Partiu agora recentemente, né? No passado, no retrasado. Mas a gente não pode achar que eles sumiram. A gente não pode achar que eles, de uma hora para outra, desapareceram. Né? Eles estão abalados? Estão. Eles estão tentando se mover? Estão. Parece que os militares querem focar num bode expiatório.
Mas eles continuam recorrendo, não podem recorrer como recorrer militares, pelo menos aparentemente. Eu não faço parte de redes de fascistas, né, de extrema-direita, talvez não possam recorrer da forma que recorriam ao poder econômico, mas ao poder religioso, sim. Vamos ver o que ela dizia no dia 7 de setembro no Instagram dela, a esposa de Bolsonaro. Ela dizia assim, 7 de setembro, semana passada: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, olha a conversão aí, eu o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Orem e jejuem, para que o reino de Deus se estabeleça em nossa nação. Declaro que o Brasil é do Senhor, por direito de criação. Não é à toa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, defendeu o direito de conquista no voto dele. Então, declaro que o Brasil é do Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Declaramos a felicidade em nossa nação. O Brasil é feliz porque seu Deus é Yahvé. 7 de setembro. Isso tem repercussão nas redes dele, né? A gente, logicamente, uma das minhas faltas é não poder ter acesso à repercussão que um texto como esse produz, mas ela publicou. E como lembrou o Júnior aqui nos comentários, creio que